pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa aula está sendo publicada no dia 22 de setembro, data em que aqui no Brasil se comemora o Dia Nacional da Juventude. E é em homenagem a essa data que essa aula foi feita, já que os jovens, em especial os vestibulandos, são a grande aposta do nosso canal. Vocês que estão fazendo vestibular vão entrar para a universidade e é importante que vocês se conscientizem de que está acontecendo uma mudança no mundo e que vocês podem ser o grande motor dessa mudança. No caso dessa aula, é a 7ª aula da série Agenda Positiva, uma série que o nosso canal criou para servir de guia para aqueles que estão, digamos assim, envenenados de má notícias propagadas pela imprensa de um modo geral e até pela mídia. O que menos se divulgam são boas notícias. A impressão que nós aqui do canal temos é que o espaço na mídia para boas notícias é muito pequeno. E para assistir essa aula é necessária uma leitura prévia do material didático que nós estamos disponibilizando no link que se encontra na descrição dessa videoaula. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Vamos começar interpretando o texto 1. Antes de mais nada, uma curiosidade sobre essa música, Coração de Estudante. O músico Wagner Tiso compôs a melodia dessa música para o documentário Jango, que foi lançado em 1984 sobre a vida do ex-presidente João Goulart, o Jango. O filme narra essa carreira política até a deposição em 1964, devido ao golpe militar. E Milton Nascimento fez a letra dessa música inspirada na morte do estudante Edson Luiz, que fora morto pelos militares. Vamos entender. Vejam a primeira estrofe da música. Isoladamente, nós já podemos imaginar que existe aí um sentimento de angústia, algo indefinível. Se nós formos pensar no contexto da ditadura militar, podemos imaginar que querer falar de uma coisa já dá a ideia de algo que se quer falar, mas não se pode falar. Os militares usavam a censura para impedir que pessoas, em especial os artistas, expressassem o que pensavam sobre o governo. Mas o fato é que em 1983, quando essa música estava sendo composta, o regime militar do Brasil já estava dando sinais de decadência. Era o ano em que se iniciava a reabertura política. O povo estava indo às ruas protestar contra a ditadura militar e o presidente João Figueiredo fazia o movimento de restaurar a democracia. Se nós formos pensar no contexto atual, temos um presidente que age contra a democracia, alegando fraude nas eleições. Em paralelo a isso, nós temos a pandemia do coronavírus, de modo que essa tal coisa que pode estar dentro do peito ou caminha pelo ar pode ser a ideia da vacina. Ou, dependendo de quem interpretar, essa coisa invisível pode ser o vírus. Mas a estrofe seguinte deixa claro que não se trata do vírus, já que está se falando de um amor. Então fica claro que essa coisa de que essa música fala é a esperança, que pode muito bem estar associada à vacina, se nós transportarmos para o contexto atual. O povo estava lutando por dias melhores, em especial os jovens, motivo pelo qual essa música menciona a folha da juventude. Agora vamos para a próxima estrofe. O que significa podar momentos, desviar destinos? Para a época, estava ligado a toda a censura que recaiu sobre os jovens durante a ditadura militar. O sorriso escondido se refere a todos os jovens que tiveram que disfarçar suas intenções para proteger seus amigos e familiares. Hoje em dia, a realidade é diferente.
Por mais que o governo atual haja com censura, existe uma resistência, já que a democracia está fortalecida. O povo vai às ruas para protestar contra e até a favor do governo. Não deixa de ser um ato de podar momentos e desviar destinos, atos como o boicote do governo através da Ancine contra projetos culturais. É claro que muitos desses projetos envolvem jovens da periferia. Não deixa de ser um ato de podar momentos e desviar destinos quando o então prefeito do Rio quis censurar uma revista em quadrinhos simplesmente pelo fato de estar exibindo um beijo gay. Tudo isso são exemplos de tentativas de se desviar o destino da juventude. Tentativas essas que, com uma democracia restaurada, não costumam dar certo. Continuando a letra da música, renova-se a esperança. Ou seja, os jovens continuam resistindo a toda tentativa de serem podados. Um exemplo disso é a jovem sueca Greta Thunberg, que, entre outras, em sua condição de ativista ambiental, ganhou o Prêmio Nobel da Paz e foi vista como inimiga pelo nosso presidente. Então, uma amiga do meio ambiente é vista como inimiga por certos chefes de Estado. Um exemplo típico de uma esperança que se renova, com nova aurora a cada dia, como diz a música. Quem quiser pode dar uma pausa. No caso da ditadura militar, o que aconteceu foi que os mais experientes incentivaram a geração. Como a letra diz, há que se cuidar do broto. Bem, e o resto da letra reafirma tudo isso. Quem quiser pode dar uma pausa, mas vamos voltar à ideia de renovar a esperança. O texto 2 é um exemplo de esperança que se renova. Trata-se de uma iniciativa de estudantes de uma escola pública do Distrito Federal, que foi premiada num evento internacional que ocorreu na Malásia. Curiosamente, se trata de uma notícia que foi em setembro do ano passado, quando, em primeiro lugar, ainda não havia nem sido iniciadas as Olimpíadas de Tóquio, até porque haviam sido adiadas. Então, embora o título se refira a uma medalha de prata, isso não era um assunto em voga na época. Em segundo lugar, ocorreu durante a pandemia já. Então, por mais desfavorável que fosse a situação, nem por isso os estudantes deixaram de receber a premiação. Vamos começar simplesmente lendo apenas o título, ainda mantendo o referido trecho da música. Ao lermos o título da notícia, imaginamos que essas alunas do Distrito Federal ganharam uma medalha de prata num prêmio internacional de invenções porque elas inventaram uma coisa importante. Que coisa foi essa? Um plástico biodegradável inventado a partir de casca de laranja. Acho importante ressaltar que se tratava de 2 alunas de escola pública, o que nos leva a acreditar que, pelo menos a princípio, eram alunas de baixo poder aquisitivo, já que não pagavam a escola. Também convém acrescentar que tanto as alunas quanto a equipe se surpreenderam com o resultado. Por que se surpreenderam? Porque estavam concorrendo com tantos projetos de boa qualidade ou projetos ótimos, como disse a estudante. Outra coisa importante é que as estudantes não se deixaram abater pelas dificuldades. Quais foram essas dificuldades? Primeiro, que não puderam viajar por causa da pandemia, de modo que a cerimônia foi virtual. Depois, como a estufa era muito cara, improvisaram da melhor forma, a partir de, entre outros materiais, uma caixa de microscópio quebrada. Bem, temos aí um resumo do texto 2. Quem quiser pode dar uma pausa para reler. Uma resistência que essas estudantes fazem contra a realidade desagradável dos dias de hoje, que tanto aparece na imprensa e na mídia como um todo. Nós aqui do canal temos fé
que iniciativas como essa têm futuro. E a importância desse invento, para quem não sabe, é que a casca de laranja, se for descartada de forma incorreta, pode ser nociva para o meio ambiente. Então, ao invés de promover esse descarte incorreto, por que não usar a casca de laranja como uma alternativa, em especial para o plástico que se acumula nos oceanos, matando animais marinhos? Agora vamos para o texto 3. Trata-se de uma crônica que Ruth de Aquino escreveu sobre a estudante de direito Ana Clara Scioli, filha da falecida juíza Patrícia Scioli, que por sua vez morreu executada por PMs que a autora chama de bandidos de farda. A autora está expressando sua própria opinião e é claro que o leitor pode discordar, desde que leia o artigo inteiro. Por exemplo, o fato é que a juíza estava investigando os PMs executores por corrupção e extermínio. E quem quiser saber mais, veja mais adiante no texto. E me tocou muito as palavras da própria Ana Clara Scioli. Ela quer punir quem precisa ser punido. O que será que isso pode representar para políticos como o nosso presidente? Agora vamos destacar o trecho em que o texto fala sobre a juíza Denise Frossard. Vejam todos, quem quiser pode dar uma pausa. Essa juíza é uma pessoa de outra geração incentivando uma jovem estudante de direito a agir no sentido de mudar o mundo para melhor. Isso retoma a ideia de uma das estrofes da música que nós já interpretamos. Há que se cuidar do broto. É como se a estudante Ana Clara Scioli fosse o broto que está sendo cuidado pela juíza Denise Frossard. Agora nós vamos ao texto 4, uma tirinha da série Bichinhos de Jardim, da desenhista Clara Gomes. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. Sopram os ventos da renovação em busca de corações valiosos. Aqueles que, mesmo tristes ou cansados, carregam a tocha da esperança para guiar os que virão. A mensagem dessa tirinha está diretamente ligada a cada um desses textos que analisamos nessa videoaula. Cada um dos estudantes que se empenharam para desenvolver o plástico a partir de casca de laranja. A estudante de direito Ana Clara Scioli e a juíza Denise Frossard são visivelmente pessoas que carregam essa tocha de esperança para guiar os que virão. Então, como nós já dissemos, essa videoaula é em homenagem ao Dia Nacional da Juventude. Para tanto, nós fizemos análise de textos que ilustram o que é a juventude, a grande aposta do nosso canal, já que nós temos como foco principal os vestibulandos, que tem no nosso canal uma fonte importante de estudo. Nós esperamos que vocês entrem na universidade com esse espírito de mudança, para que o mundo mude para melhor. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estamos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que nós possamos criar um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados, pensando que na prova de vocês também são cobradas questões de atualidade. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas.
Assim vocês estarão nos ajudando na missão de melhorar cada vez mais. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.